Olá, estamos de volta, né, mais uma vez com o terceiro vídeo, né, dessa temática da teoria, as teorias do currículo e a educação física. E na parte 2, né, do vídeo anterior, nós paramos exatamente no currículo e a educação física. E aí a gente falou um pouquinho sobre o que tem sido privilegiado na educação física ou nos currículos da educação física, né? E a gente falou de alguns temas como a saúde, a ginástica, as lutas, as danças. E aí, uma perguntinha que a gente traz é: como organizar os conteúdos da educação física na escola? Acho que é uma pergunta que a gente pode se fazer em relação ao currículo, né? Por que esses conteúdos e não outros? Por que a dança, o esporte, as lutas, a ginástica, né? De onde emanam esses conteúdos da educação física? Então, essas são questões que se vinculam diretamente às teorias do currículo, né? E para a gente discutir um pouquinho isso, a gente vai entender um pouco qual o currículo, o tem sido privilegiado dentro dessa perspectiva mais tradicional, né, ou de um currículo tradicional na educação física. Então, assim, nos currículos mais tradicionais da educação física, é um currículo que está centrado, por exemplo, no processo de elaboração de objetivos, seleção, organização das experiências que vão ser vivenciadas pelos alunos e vão, de certo modo, informar como deve ser também essa avaliação, né? Então, a gente tem, dentro de uma perspectiva de um currículo mais tradicional da educação física, nós temos aí como objetivo principal uma formação acrítica e reprodutora, né? Onde a gente vai ter um currículo ginástico, um currículo esportivo, um currículo mais técnico esportivo, um currículo globalizante, que é esse currículo que a gente fala de uma educação integral, né, de uma perspectiva mais escolar novista, um currículo desenvolvimentista e um currículo saudável. Então, esses são os principais currículos tradicionais no âmbito da educação física. Na nossa aula, em que a gente vai trabalhar especificamente sobre os currículos da educação física, nós vamos ver características de cada um desses currículos e como é que esses currículos eles têm se constituído, né? A gente pode também dizer que, na especificidade do currículo da educação física brasileira, as marcas das teorias, né, de um currículo mais ginástico, de um currículo mais esportivista, né, ou de um currículo técnico esportiva, um currículo desenvolvimentista, ele trouxe muita ênfase, né, de uma perspectiva mais higienista, de uma perspectiva mais dos métodos calistênicos, de uma concepção mais de um currículo voltado para a formação do atleta, né, visando aí uma educação do corpo, mais como um aspecto de moldar o movimento, moldar a ação do aluno no sentido de reproduzir essas técnicas e reproduzir esses movimentos, né? Então, esse currículo, por isso que a gente fala dessa formação acrítica, porque o aluno faz pelo ato de fazer, de repetir, de reproduzir, mas ele não reflete sobre esses movimentos, ele não questiona esses movimentos, ele não entende o porquê e para que fazer esses movimentos. Então, as aulas, nessa perspectiva desse currículo tradicional, as aulas são mais focadas, né, nas habilidades motoras, no desempenho atlético, no desenvolvimento motor, né, ou no movimento estereotipado, né, e não nas noções de como é que a gente pode informar, de entender por que esse movimento e não outro, por que o arremesso dessa forma e não um arremesso de uma outra forma. E a gente tem também aí, quando a gente fala de um currículo saudável, embora a gente não esteja tratando diretamente, né, dos currículos específicos, mas das características gerais, a gente tem também esse cuidado com o corpo, né, essa concepção mais higienista. Então, durante muito tempo, o currículo que predominou e que ainda predomina na escola, ele traz muitos elementos dessa perspectiva mais tradicional. A gente vê o nosso currículo muito esportivizado, né? Um currículo onde ele traz muito mais uma aula cujos objetivos estão para o aluno aprender a execução, né, dos movimentos. A aula tem como objetivo o comportamento motor, os padrões físicos, né, e não a diversidade cultural de movimentos. Mas isso é errado? Não, não é errado ensinar o esporte, é errado ensinar somente o esporte, tendo em vista que nós temos um acervo
de conteúdos que estão para além da prática esportiva. Na teoria tradicional, né, também a gente pode ver que os conteúdos eles são muito repetidos. Né? O aluno vê esporte, 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 ginástica, 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 ou então foca somente numa perspectiva de desenvolvimento motor. E aí o currículo tradicional ele apresenta a ginástica, o esporte, ou uma perspectiva de saúde, os padrões de movimento, ou as funções de execução de movimentos que oferecem formas corretas de fazer, de executar, de se exercitar, e não propostas que visam fazer com que o aluno tome consciência desses movimentos, né? Então, a principal perspectiva que a gente vê nesses currículos vai incidir exatamente sobre a reprodução e não sobre a crítica e não sobre a conscientização, tá? Dentro de uma perspectiva mais crítica de currículo, nós vamos ter aí, claro que vamos ter outros, né? Mas principalmente os que nós vamos estudar a partir do próprio texto que nós vamos adotar, que foi o texto do Mário Luiz Ferrari Nunes e da Kátia Rubio, que são os currículos da educação física e a constituição das identidades dos sujeitos. A gente vai trabalhar basicamente com dois currículos, o currículo crítico superador e o currículo crítico emancipatório. São currículos que tentam superar a ideia de um currículo homogêneo, de um currículo único, de práticas estereotipadas, de movimentos executados todos da mesma forma, ou seja, com um único padrão, com ordem, né? Mas é um currículo que visa uma formação crítica do aluno com uma perspectiva transformadora, né? Essa é a principal característica. Nas teorias críticas também, o currículo ele é compreendido como um artefato social que vai expressar as desigualdades, né, de classe e a relação de poder na relação desses saberes, né, através da influência de questões econômicas e sociais. Né. Então, a gente vai entender por que alguns têm acesso ao tênis e outros não têm, por que alguns podem praticar, né, a natação e outros não. Então, são conteúdos que deveriam estar presentes e que muitas vezes eles não estão tão expressos. Né? Então, basicamente são esses. O currículo, os parâmetros curriculares nacionais, embora ele não seja um currículo especificamente, mas parâmetros, ele também pode ser analisado a partir de uma perspectiva crítica. Tá? E por fim, a gente tem aí uma educação física numa perspectiva pós-crítica. Praticamente hoje, em evidência, a gente só tem o currículo multicultural crítico, que é desenvolvido pelo professor Marcos Garcia Neira. Então, essa perspectiva pós-crítica, né, o conteúdo é uma construção social, o currículo ele não é pré-determinado, ele não é um currículo fixo. Os conteúdos, eles também são determinados a partir das demandas do próprio grupo social e a partir de temáticas que emergem desse grupo e de temáticas que são marginalizadas dentro desse projeto de escola, né, e de educação e de educação física. A prática que ela é vista, ela representa aquilo que os sujeitos vão escolher, né, de forma democrática. Ele está implicado por relações de poder, produz identidades e o objetivo é conhecer os sistemas de significado de cada cultura por meio das manifestações corporais, no caso especificamente para a educação física, tá? Então, aí a gente pode ver, fazendo um resumão, né, os diferentes currículos que permeiam a educação física. A gente tem o currículo ginástico, esportivo, psicomotor, desenvolvimentista, saudável, crítico superador, crítico emancipatório e multicultural crítico. Esses são os principais currículos que nós vamos ver nas nossas próximas aulas. E aí a gente finaliza perguntando um pouco qual currículo tem sido predominante na educação física. O que vocês acham? O que determina a elaboração curricular na educação física? E a quem atende o currículo na educação física? Né? Que currículo a gente tem atualmente na escola? Qual é a perspectiva desse currículo? O que é que ele desenvolve? O que determina esse currículo na escola e a quem esse currículo atende? Então, são temas que nós vamos procurar dialogar, né, juntos em sala de aula. E aí a gente finaliza, né, com uma
citação do Sacristã, na qual ele diz que o currículo em seu conteúdo e nas formas através das quais se nos apresenta e se apresenta aos professores e aos alunos, é uma opção historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política, social e escolar. Então a gente vê que o currículo ele não está isolado das questões políticas, sociais, culturais, né? Então todas essas temáticas, elas, de certo modo, estão presentes quando a gente discute também a questão curricular. Tá? A gente finaliza, né, esse primeiro momento sobre as teorias da educação, é mais para que a gente tenha uma ideia geral, né, de quais são essas teorias, como é que esse currículo ele vai ser constituído. Na verdade, assim, a disciplina ela tem o objetivo de promover esse conhecimento inicial. A gente não tem o objetivo de aprofundar teoricamente as teorias do currículo, mas apenas entender que os currículos que nós vamos estudar mais à frente, currículo ginástico, currículo esportivo, né, a própria BNCC, os próprios parâmetros curriculares, eles trazem em si perspectivas, interesses, opções sociais, políticas, culturais que vão estar inseridas, né, nas suas propostas. Então, fica aqui, né, a dica para que a gente possa ler os textos, levantar as principais questões para que a gente possa discutir e aprofundar, né, no momento do nosso encontro. Tá? Então, até mais, até o próximo.